Glória a Deus! Hoje eu quero falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho aqui nesse nosso encontro abençoado. Quero falar sobre santidade, tá? Sempre recapitulando, nós estamos já vivendo os últimos dias, tá? Isso não pode sair da nossa mente. A cada passo, a cada dia, a cada minuto, a gente tem que estar ciente, nós já estamos nos últimos dias, nós estamos já dentro da era da tribulação. O próximo passo é o início da grande tribulação. E é por isso que a nossa maior expectativa para esse momento é o primeiro grande arrebatamento de Mateus 24, versículo 27, onde Jesus vem nos resgatar como um relâmpago, para justamente livrar os seus santos da grande tribulação que não foi feita para a igreja, não foi feita para os santos. A grande tribulação veio para o inimigo, é o reino de Satanás reinando no seu auge na grande tribulação, para aqueles que têm Satanás como o seu rei, como o seu líder, como o seu adorador. A grande tribulação é para as pessoas que sempre rejeitaram a Deus, para que elas tenham um tempo, e Jesus afirma que é até um tempo curto, porque é um tempo tão ruim tendo Satanás como o líder supremo nesse mundo, que ele vai encurtar os tempos. Será rápido, será tão terrível Satanás tendo todo o domínio nessa terra que Jesus fala, os tempos serão diminuídos. Tá? Então, o crente que fica na grande tribulação, porque o próprio Jesus afirma que vão ficar alguns, esses crentes são aqueles que não se santificaram, que aceitaram a Jesus Cristo, que foram batizados, mas levaram uma vida cristã vergonhosa, preguiçosa, não estavam cuidando da sua santidade, continuaram se misturando com o mundo, continuaram fazendo da vida cristã apenas uma placa, assim como os fariseus, como Jesus dizia, vocês são hipócritas, vocês se vestem como crentes, vocês falam como crente, vocês aparentam ser cristãos, vocês olhando assim parece até bonito, vocês até leem as escrituras, mas por dentro vocês estão mortos, são sepulcros caiados. Vocês por dentro não prestam. Esse crente vai ficar na grande tribulação, porque apesar de ele aparentar ser cristão, ele não permitiu que Cristo, através do Espírito Santo, transformasse o seu coração. É por isso que Jesus diz: serão tempos curtos na grande tribulação, por amor aos escolhidos. Apesar de serem crentes meia-boca, Jesus ainda os chama de escolhidos. O que ele quer dizer com isso? Não era para vocês estarem aí. Vocês já me aceitaram. Vocês já se batizaram. Vocês já estavam na igreja. Por que vocês não tiveram uma vida exemplar? Eu ainda quero trazer vocês para cá, para o céu, mas assim não dá. Vocês precisam de santidade. Aí, durante a grande tribulação, haverá pregação para que aqueles que estão passando pela grande tribulação se convertam de coração. Quando chegar a maldade, quando cair o reino de Satanás, as desgraças, toda a tragédia, algumas pessoas vão olhar e falar: não, eu não achei que seria tão ruim assim, Senhor, agora eu quero a tua salvação, me tira daqui e me ajuda. Aí esses que entrarem em desespero, não aceitarem o reino de Satanás, não aceitarem a marca da besta, não aceitarem conviver com as desgraças e quiserem a salvação em Cristo, esses serão protegidos nos desertos, teremos a pregação de duas testemunhas, que serão Moisés e Elias, durante a grande tribulação. No final, ainda teremos a pregação dos anjos,
para que esses convertidos durante a grande tribulação sejam arrebatados no último arrebatamento de Apocalipse, capítulo 14, versículos de 14 a 16, que é chamado de a ceifa, onde Jesus não vem como um relâmpago, mas dessa vez ele vem sentado numa nuvem com uma coroa na cabeça e uma foice na mão, onde ele vem ceifar os seus, ceifar da terra para o céu. Por isso que esse arrebatamento é chamado de a ceifa, tá? Então a gente está nessa linha de estudo, tem uma série no YouTube, tem as postagens no Instagram, tem esse grupo aqui, é tudo falando a mesma coisa. O arrebatamento do relâmpago de Mateus 24, 27 está próximo. É a nossa próxima grande expectativa, porque a grande tribulação já está prometida para 2024 e o arrebatamento primeiro dos santos está prometido para 2023. Lembrando que no calendário judaico, 2023 ele só termina em abril de 2024. Então, caso você não seja arrebatado em 2023 e falar, o Rubens estava errado, achei que ia ser agora, lembre-se, calendário de Deus, não é calendário dos homens. O ano de Deus segue o calendário lunar, e no calendário lunar, 2023 vai até abril de 2024, tá? Assim como os dias não são, as horas do dia não são contadas, como a gente conta aqui o nosso calendário grego, de meia-noite virar o dia. Não, para Deus deu 18 horas, tem a viração do dia. Certo? Então a gente sempre tem que estar atento à voz de Deus, ao calendário de Deus, às leis de Deus. Não tenta adaptar a palavra de Deus ao calendário dos homens. Senão você se confunde inteiro. Tá? Arrebatamento é 2023, porque 2024 é grande tribulação. Aí tem muita gente que me pergunta, poxa, Rubens, tem irmão que fala que o arrebatamento é tal dia, tal hora, tal época, até a página que você citou, o irmão comenta que o arrebatamento vai ser lá em 2000 e tanto, é porque muitos só acreditam em um arrebatamento. Então é fácil prever o segundo arrebatamento da ceifa, porque as desgraças da grande tribulação, a meteorologia já diz, o tsunami já tá decretado, crise financeira, os economistas já falam, ou seja, para 2024 já tem várias crises anunciadas, então é fácil compreender que a grande tribulação cai em 2024, e eles mesmos já fazem a conta e já preveem o arrebatamento no meio desse caos. Porém, esse arrebatamento que vem antes, que é o de Mateus 24, 27, não dá para você prever além da sua fé, porque o próprio Jesus fala que não vai ter um sinal avisando, não vai ter um sinal na estrela, não vai ter um sinal no calendário, não vai ter um sinal em lugar nenhum, porque ninguém vai saber o dia nem a hora. Ou você crê ou você não crê. Ou você está em santidade ou você perde. Esse é o grande segredo do primeiro arrebatamento. Ele é puramente por fé. Não vai ter nenhum sinal avisando, vai ser daqui 15 minutos, vai ser daqui a um mês. Não, vai ser. Ele ainda fez o favor de dar o ano, que para mim já foi um presente tremendo. Por isso que eu anuncio que vai ser em 2023 em todos os meus canais, para todo mundo ter o ano mais santo da tua vida. Amém? Que não passa de 2023, porque 2024 já é a grande tribulação. E ele não quer deixar nenhum dos seus santos na grande tribulação. Amém? Então essa é a base de toda a nossa pregação aqui, pregação dos últimos dias. E nesse grupo, né, nesse culto que a gente faz online, cada dia eu trago um tema associado a esse fim dos tempos. E hoje o tema é a santidade, porque a base para que eu seja arrebatado é que eu seja encontrado em santidade. Amém? Vamos ler um texto. Vamos abrir 1 Tessalonicenses 4, versículo 7.
Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santidade. Amém? Levítico 11, 44, assim como Levítico 19, versículo 2, assim como 1 Pedro 1, versículo 15, o que todos esses versículos falam é exatamente a mesma coisa que eu acabei de ler. Nós fomos chamados para sermos santos, porque nós somos filhos de Deus e Deus é santo. Filho de peixe, peixinho é. Se Deus é santo, seus filhos têm que ser santos. Sede santos, assim como eu sou santo. Essa é uma condição direta, inerente a Deus. Não tem como desassociar um filho de Deus à santidade. Não tem como eu aceitar Jesus Cristo, me batizar nas águas do batismo, me purificando pelo Espírito Santo, que é a base do processo de santificação, onde eu sou lavado dos meus pecados, por isso é na água que se batiza. É por isso que é o corpo inteiro que se batiza, é aquela submersão completa do meu fio de cabelo, a ponta do meu dedão tem que estar embaixo d'água. Porque todo o meu corpo, toda a minha alma, todo o meu espírito é purificado nas águas do batismo, assim como Jesus falou em João 3, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer da água e do espírito, porque é na água, pelo espírito, onde nós somos lavados dos nossos pecados e nascemos de novo, literalmente. Algumas pessoas não creem dessa forma. Infelizmente, Satanás ele vai se imergindo nas igrejas e fazendo algumas diferenças doutrinárias, e até o próprio batismo tem crente que não acredita que você é lavado de novo, acha que ali é só um símbolo, é só uma metáfora, é só uma forma das pessoas verem que você aceitou. Não, meu irmão, é literal. Você realmente é lavado de novo. Você realmente é feito nas águas do batismo nova criatura. Jesus não ia indicar o batismo se fosse um detalhe refutável. Deus não cria regra de brincadeira, meu irmão. Batismo é algo seríssimo. Todos os seus pecados são lavados. É como se você tivesse nascido de novo no Jardim do Éden. Só para contextualizar na prática com testemunho. Eu cresci em igreja tradicional, que acreditava que você era feito de novo quando você aceitava Jesus na oração. E eles me ensinaram, quando eu era criança, que batismo era só um símbolo, que você já orou aceitando Jesus, você já é nova criatura, e o batismo é só para as pessoas verem, né? Porque nem todo mundo viu você orando, mas você vai batizar, as pessoas veem. E eu aceitei Jesus muito cedo, com 7 anos de idade. Eu fui viver na minha vida, e quando eu tinha lá uns 12 anos, não me deixaram me batizar. Eu, não, você é muito criança, com 13 também não deixaram, com 14 não deixaram. Eu falei, quer saber? Quando eu tiver 18 anos, eu me batizo, e aí eu não vou perguntar para ninguém. Se o pastor da minha igreja não quiser me batizar, eu vou na igreja do lado, e vou na igreja do lado, até alguma igreja aceite me batizar, porque com 18 anos eu vou ser dono do meu nariz, você já adulto, né? Eu ali adolescente, né? Assim que eu imaginava. Eu, com 18 eu vou ser adulto e vou me batizar na primeira igreja que abrir a porta para mim. Só que nesse meio tempo eu fui estudando, fui crescendo, né? Comecei a trabalhar no ministério ali com 16 e fui entendendo melhor o que é a vida com Deus. Quando eu me batizei, eu já tinha uma intimidade com Deus. Então eu achei que quando eu me batizasse não ia mudar muita coisa. Tô falando testemunho real, meu irmão. Por que eu achava isso? Primeiro, por causa dos meus ensinamentos quando eu era criança. E segundo, porque eu já andava com Deus já há muito tempo, dos 7 anos de idade até os meus 18, eu já tinha até várias experiências com Deus. Então eu falei, o batismo vai ser só para cumprir a tabela. Meu irmão, eu me batizei. No dia do meu batismo, a igreja era uma igreja grande. Eu fui me batizar num sábado, tinha uma quadra de basquete do lado. E quando eu cheguei antes, né, para me preparar, eu estava pronto,
Só que o pastor não tinha chegado, as pessoas não tinham chegado ainda, porque era só um culto para ter o meu batismo. Então não foi muita gente, né, tal, então o pessoal que foi chegou meio atrasado, eu fiquei jogando basquete antes, até o pessoal chegar. O pessoal chegou, eu tomei uma duchinha rápida ali no banheiro, me batizei. Quando eu me batizei, eu fui voltar a jogar basquete. Quando eu estava descendo a escada para voltar, Deus falou: "Não, não vai". Eu falei: "Não, não vai, qual o problema, né? Não, não vai, não vai. Gasta um tempo comigo, que eu quero falar com você". E eu preocupado, porque o pessoal ia embora, não ia ter mais como jogar basquete, até marcar outro dia. Eu quis aproveitar, mas Deus me incomodou. Não vai, não vai, não vai, até que eu fui para um canto e comecei a orar. Senhor, o que está acontecendo? Comecei a sentir um negócio no meu peito, um negócio diferente, eu não sabia explicar. E quando eu parei para orar, esse negócio foi só crescendo. Aí Deus começou a falar comigo: Rubens, eu acabei de te lavar. Entenda uma coisa, eu acabei de te lavar por inteiro. Você é uma nova criatura. Você é santo. Você é puro agora. Tudo que você fez de errado em toda a sua vida, eu acabei de lavar. Você está limpo. Você está novo em folha, como se você tivesse literalmente acabado de nascer. Toda mácula, todo trauma, todo pensamento errado, tudo eu tirei de você. A partir de agora, cada ação que você fizer errada é por sua conta e risco, porque você foi lavado de novo. E à medida que ele ia falando, eu ia sentindo o meu corpo sendo purificado. Eu orei uma cerca de meia hora ali, ouvindo Deus, ele me explicando. Eu num canto ali da igreja. Quando ele acabou de falar tudo isso, meu irmão, eu estava num nervosismo, porque aí me veio uma preocupação. Rapaz, eu não posso pensar nada de errado. Eu não posso fazer nada de errado. É por isso que ele estava falando para eu não ir jogar basquete, porque ali um fica nervoso, um briga com o outro, por mais que seja na igreja, quem é homem entende. Você vai jogar futebol mesmo com os irmãos da igreja, meu irmão. É uma luta para os irmãos manterem a santidade ali. Por mais que seja uma brincadeira, não está valendo nada. Então é isso que ele foi me ensinando ali. E eu comecei a me preocupar muito com a minha santidade. E eu lembro que naquele dia, que foi 1º de abril, se eu não me engano, perto do ano 2000 ali, eu preocupando ali com a minha santidade, eu consegui durar 7 dias inteiro em perfeito e pleno estado. 7 dias, de um sábado a outro sábado. Eu me preocupando, eu evitando falar com as pessoas, e o pessoal: "Rubens, você tá estranho, o que que tá acontecendo?". "Não, não, eu tô ocupado", eu li a Bíblia igual um louco. Eu falei: "Eu não posso perder", porque eu sentia no meu corpo novinho, novinho, como se eu nunca tivesse usado. Sabe quando homem compra carro novo? Você entra no carro, ele passa pano, ele lava todo fim de semana, ele fica preocupado. Era assim que eu me sentia com a minha vida. Eu não posso deixar ela arranhar. Até que chegou no outro sábado, fui pregar no culto de jovens, o irmão falou e fez uns negócios que eu não gostei. Aí me veio o pensamento mal, igual fala em Tiago, né, que o pensamento mal, ele vem, se você dá trela, aí que ele dá luz ao pecado. Veio o pensamento, aí eu ouvi Deus falando: Rubens, não vai por esse caminho. Igual ele falou para Caim: ó, cuidado, você tem que dominar isso aí. Ele me falou, eu acabei não dando bola. Eu falei: não, é só um pensamento, esse irmão é chato mesmo, o cara é mal metido. Foi eu pensar isso, meu irmão, eu nem falei, eu só pensei. Quando eu pensei, eu senti algo pesado crescendo no meu coração, como se fosse um tumor, como se fosse uma pedra. Só que não físico, na minha alma mesmo. Como se fosse algo que tivesse sido maculado. Quando eu senti isso, eu comecei a orar. Eu falei: Senhor, o que que é isso? Ele falou: esse é seu pecado que você deixou crescer. Era para você ter dominado. Agora você tem que dar um jeito de expulsar ele daí. Aí eu, muito besta, né, rapaz, o que que eu fui fazer? Fui orar, 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 orar. Eu sei que eu passei quase uma semana até minha mente ficar em paz em relação àquele irmão. E ali eu entendi uma coisa: manter sua santidade é difícil. Ali no mês do meu batismo eu entendi isso. Manter a santidade é difícil, mas se livrar de um pecado é 1000 vezes mais difícil, porque ele não sai rápido.
é como um vício, que uma vez que você sai, você comete, ele impregna, te macula. Aí vamos supor que eu não tivesse orado para curar. Eu ia ficar com essa má impressão do irmão, e no outro dia eu podia estar falando mal dele para outro irmão, e no outro dia eu já não ia chamar ele para fazer algum evento. Você percebe quanto mais você vai deixando, ele vai criando asa, ele vai criando raiz, ele vai crescendo, e é assim que muitas pessoas têm vivido. E daí você chega pro irmão e fala, meu irmão, você tem que cuidar da sua santidade, cuidar do seu pecado. E a pessoa fala, não, mas eu tô bem, porque ela não tá matando ninguém, ela não tá xingando ninguém, ela não tá fazendo nada explícito. Mas dentro do coração dela, dentro da alma da pessoa, ela tem um quinquilhão de situações que ela não pediu perdão, traumas que ela não perdoou, coisas que ela não se arrependeu, pessoas com as quais ela ficou chateada e não foi conversar para ficar em paz com aquela pessoa que ela bateu o olho e fala, não fui com a cara dessa pessoa, parece que não é pecado isso, mas a partir do momento que Jesus fala que a gente tem que amar ao próximo como a gente ama a nós mesmos, não tem espaço para esse negócio de não fui com a cara da pessoa, porque todos somos irmãos. Talvez nem todos tenham aceitado Jesus, mas todos saíram de Adão e Eva. Deus não tem filho preferido. Ele ama a todos e quer a salvação de todos. Então não dá para eu fazer acepção de ninguém. Então perceba que sua santidade, meu irmão, ela dá muito trabalho. Ela tem que ser um vigiar dia e noite, porque qualquer pensamento mal pode criar essa raiz de amargura dentro de você. Aí, conectando ao arrebatamento, a seleção natural, o que Jesus vai observar para me subir ou para me deixar aqui? A minha santidade. É por isso que toda oração ele fala, se santifiquem, cuidem, não peguem, se santifiquem, se mantenham puros, plenos, sede santos, porque eu sou santo, Senhor, nos abençoa, perdoa os nossos pecados, nos ajuda a ser santo, toda oração. Porque esse é o item principal da minha vida com Deus. Eu não posso ser achado em pecado no momento do meu arrebatamento. Eu tenho que ser achado arrependido, eu tenho que ser achado buscando estar melhorando. Eu não posso ser achado conformado com as minhas máculas, com os meus traumas. Ah, Senhor, eu tenho vivido a minha vida inteira assim. Pois é, mas eu te dei sua vida inteira para você ser renovado. O tempo que estamos nessa terra não é para a gente se acomodar com os nossos males, é para a gente passar o tempo inteiro lutando contra eles. Não importa se eu vivi 930 anos igual Adão, ou se eu vivi 18 anos, como muita gente morre cedo, ou como um amigo meu virou pastor, foi ordenado, estava bombando a igreja, do nada estourou um câncer, ele morreu do nada. Ninguém sabe o dia e a hora da sua morte, mas o tempo que me foi concedido aqui, eu preciso gastar ele inteiro buscando a minha santificação. E uma vez que eu alcancei, agora eu brigo para mantê-la, porque Satanás é doido para pegar santo e tirar do prumo. O fato de eu ter alcançado um dia não quer dizer que agora tá fácil, eu já cheguei nesse patamar. O próprio Jesus fala, cuidem para que ninguém roube a sua coroa. Ou seja, até quem já foi coroado pode cair da escada, pode andar passo para trás. O que são as 7 igrejas de Apocalipse? Todas são igreja de Deus, mas vai lá ler a descrição das igrejas. Tem igrejas ali que são péssimas igrejas. Péssimas, não dão exemplo em nada. Tem umas muito boas, mas tem umas péssimas. Aí você vai ver Jesus, ele fala, ainda são minhas igrejas. Por isso que eu estou cuidando, estou esperando que ele se santifique. Aí em cada igreja ele vai dizendo o que cada uma tem que melhorar. Não é porque eu sou igreja, que eu sou batizado, que está tudo bem. Todo dia eu tenho que estar cuidando da minha santificação em nome de Jesus. Porque esse vai ser o filtro que Jesus vai fazer na hora do arrebatamento. Ele vai passar como um raio e não vai dar tempo da pessoa ver o raio e falar, ah, calma aí que eu vou fazer uma oraçãozinha, pedir perdão pelos meus pecados. Meu irmão, o raio já passou.
Ou você gasta esse ano de 2023 pedindo perdão pro seu pai, pra tua mãe, pro seu avô, não sei com quem você tem rixa, tem treta, tem trauma, mas você agradece quem te fez favor, você pede perdão a todo mundo, você busca pagar suas dívidas, você tenta consertar sua vida de uma vez por todas, de corpo e alma, meu irmão. Ou é capaz de você ficar, mesmo sendo crente, mesmo estando na igreja, e se juntar aos que Jesus chama de escolhidos dentro da grande tribulação. Isso é sério demais. Santificação é o item principal que tem que estar na sua bagagem para você ser arrebatado. Porque lá no céu não entra pecador. Lá no céu não entra imundo, não entra trevas, não entra nada que não seja puro, que não seja com a vontade de Deus. Esse mundo aqui que vivemos tenebroso é o lixo da criação. É onde fica a parte podre, é onde ficam os demônios, é onde ficam os anjos caídos. Não olhe para esse mundo e fique se vangloriando de nada, porque essa é a pior parte da criação de Deus. Tudo que é errado é guardado nessa terra aqui. E dessa terra aqui, quem não se santificar em nenhuma das fases e das chances que Deus der, vai ser lançado daqui para o lago de fogo no juízo final. A Terra é o último estágio do lago de fogo. Guarda sua santidade para que você volte para o céu junto a Deus onde não tem pecado. Lá é o teu lugar original. Não brinca com santidade em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler alguns versículos que nos ajudam a manter a nossa santidade na prática. Ok, Rubens? Quero manter minha santidade, mas como eu faço? É isso que eu quero ler agora. Alguns versículos que dão dicas práticas para a gente manter nossa santidade. Hebreus 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. Olha a dica. Sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá? Como que eu sei que santidade é o critério principal? Porque a Bíblia inteira fala disso, tá? Não estou inventando. Sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, versículo 14. Tá? Ele associa a santificação nesse versículo com a paz com todos. É interessante porque quando eu fiz o estudo, se você for ali no meu YouTube, tem uma série na playlist chamada Apocalipse. Se eu não me engano, o segundo vídeo dessa série são os 4 conselhos bíblicos para que a gente se prepare para esse arrebatamento. Tá? E um desses conselhos é o próprio Paulo falando para a gente manter a paz com todos, confirmando esse versículo de Hebreus. Por que manter a paz com todos? Pelo mesmo motivo que ele falou para eu fugir do basquete naquele dia. Porque quando você entra em rixa, entra em atrito, entra em contenda com uma pessoa, é muito fácil você se estressar, é muito fácil você sair do prumo, é muito fácil o inimigo usar qualquer situação ali de imprevisto, que você não está preparado, para te tirar da sua santidade, do seu termômetro, do seu equilíbrio natural. Às vezes você saiu de uma devocional, você saiu do culto, mas aí do nada você esbarra numa pessoa que te provoca, que esbarra no seu carro, que mexe com teu filho, você já fica com raiva e toma uma atitude sem pensar. Então a base aqui que ele está ensinando é siga a paz com todos. Que todos é quem, Rubens? É os crentes, é os não crentes? Com todos. Não entre em atrito com ninguém. Prefira sair perdendo de algumas situações. Ah, mas a pessoa vai levar vantagem em mim, eu vou sair como trouxa da história, eu vou ficar como bobão na história. É melhor isso, eu ser o bobão aos olhos do mundo, do que eu ser considerado um pecador aos olhos de Deus.
Eu prefiro ser bobão aos olhos do mundo, mas santo aos olhos de Deus. Tudo bem para mim. Porque eu não tenho nada com esse mundo. As pessoas aqui no mundo me acharem o máximo não quer dizer nada para Deus. Porque não quer dizer nada para Deus a opinião e o critério do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Deus não usa critérios do maligno para avaliar os seus santos. Então você pode ser considerada a pessoa mais legal dessa terra, ou a mais ignorante, ou a mais pecadora. Se a avaliação do mundo, Deus não está considerando. Ele próprio avalia o coração, a mente e as obras. E nessa avaliação de Deus, ele quer me encontrar santo e puro. E se ficar em atrito com algumas pessoas pode me tirar a santidade, o que ele me diz é: pois evite a contenda, mantenha a paz com todos. Ele não fala mantenha a paz para que a situação se dê certo, se arrume, para que a situação se resolva. Não, só mantenha a paz, independente do resultado. Meu irmão, eu não tenho nem como contar quantas vezes eu preferi pagar mais, abrir mão de amizade, deixar levar, perder bens aqui de casa, perder dinheiro para manter a paz com todos. Uma vez contratei um irmão da igreja para fazer um serviço. Ele foi, alguma coisa aconteceu no serviço, ele resolveu não fazer o serviço, maltratou meu cliente e foi embora. No dia seguinte, ele bateu na porta do meu escritório para cobrar o serviço. Ele, além de não fazer, ele ainda maltratou meu cliente. O que você acha que eu fiz? Eu desci no banco, saquei o dinheiro dele, mais um pouco, e falei: toma. Só que esse dinheiro é o preço que eu estou pagando para não ter você mais na minha vida. Bom proveito, boa sorte. E nunca mais falei com esse irmão. Ele continuou na mesma igreja por anos. Por que eu paguei? Porque é justo, porque está certo? Não, para eu manter a minha paz com todos. Eu pagando, ele não ficou falando mal de mim, ele não ficou falando nada, ele não falou bem, mas não falou mal e nunca mais me encheu. Nunca mais trabalhamos juntos. Mantive a paz. Gastei um dinheiro? Gastei, mas foi barato pela paz que eu consegui. É claro que muitos irmãos me aconselhariam a não fazer isso. Não, Rubens, isso não está certo. Não, Rubens, isso não é justo. Não, a Bíblia me diz: mantenha a paz com todos para você manter a sua santidade. Imagina o quanto de estresse eu não consegui liberar da minha vida simplesmente pagando o valor que ele pediu. E mais um pouco, para ele não ter do que reclamar ainda. É isso que eu quero que vocês entendam. Buscar santidade não tem a ver com valores e a justiça do mundo. Muitas vezes a gente vai perder nesse mundo para conseguir manter nossa santidade. A pessoa que é toda errada vai nos xingar e para manter a nossa santidade a gente às vezes vai precisar ficar quieto. Vai apanhar de graça, vai ser xingado sem motivo, vai ser deixado de lado, ignorado sem razão. Enquanto as pessoas desse mundo maligno estão vibrando e falando: ah, perdeu o mané, o Senhor lá do alto está falando: servo bom e fiel. É isso que me interessa, é a avaliação do meu Deus, porque é Ele quem vem me buscar. Não são as pessoas do mundo que vão me levar para o céu, logo a opinião delas não me importa. Me importa a opinião de quem vem me buscar. Se quando eu tô orando ele tá falando, é isso aí, Rubens, continua assim, rapaz, não me interessa o que estão me indicando para fazer. Eu vou seguir o conselho do meu Senhor. Amém? Santidade, meu irmão, não é para nego fraco, não. Santidade, você vai comer terra muitas vezes. Vamos ler outro versículo. 2 Coríntios 7, versículo 1.
Vamos ver que dica tem ali para a nossa santidade. Hum, Ó, eu vou ler o último do 6. 2 Coríntios 6,18 diz: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Iahua Todo-Poderoso. 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, santifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. Que aqui fica ainda mais profundo o negócio. Se você pegar o versículo, o trecho todo, ele faz algumas promessas. Aí ele termina, né, no 7, versículo 1, 2 Coríntios 7, 1, dizendo: para que vocês recebam essas promessas, e promessas de Deus é sempre boa, ele fala: se santifique de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a santidade. Aí você já entende que a santidade, ela tem níveis. A purificação, porque santidade é isso. Santidade é puro. Por isso que quando fala em Apocalipse que viu os santos no céu, eles estavam com vestes brancas, porque branco significa pureza. Pureza é a ausência de sujeira, é a ausência de trevas. Branco é luz. Ou seja, qualquer coisa que possa te sujar, te macular, te corromper, qualquer barro, qualquer poeira, você foge. Aí ele está falando que a santidade, ela tem um processo, por isso que ele fala aperfeiçoando a sua santidade, através do quê? Do temor de Deus, ou seja, eu temo tanto o Senhor que eu receio qualquer pecado. É isso que ele está escrevendo. O temor do Senhor, o saber que Deus está te olhando, tem que te causar um calafrio em relação ao pecado. Não, Deus me purificou. Por isso que eu contei meu testemunho do meu batismo. Era isso que eu sentia. Eu falei, meu Deus acabou de me lavar. Não, não é me purificar por mim. É manter o trabalho que Deus fez na minha vida. Ele quem me purificou. Eu, por mim mesmo, não consigo me santificar. Eu, comigo mesmo, não consigo me livrar do pecado de Adão, da semente do mal. Aí vem Deus e me purifica. Se eu me sujo, é como se eu tivesse sujando um quintal que Deus acabou de lavar. Ele acaba o serviço, eu chego lá com um balde de lama e jogo em cima. É assim que eu me senti. Eu falei, meu, eu tenho que preservar o máximo que eu puder o serviço que Deus fez na minha vida. É isso que o escritor, o Paulo, está falando aqui em 2 Coríntios. Deus fez uma obra na sua vida. Mantenha ela. Se você pecou de alguma forma, vá se purificando até que você se torne branco e puro 100% novamente. Aí eu me purifiquei só 1%, pois se esforça para purificar 2, 3, 4, até chegar aos 100%. Não pare. Ah, cuidei de uma área da minha vida. Ah, meu, faz a lista, pega o caderno. Quantas áreas você tem que purificar? A gente já faz bloco, faz anotação para fazer compra, para fazer mercado, para fazer tanta coisa. O nego quer passar na faculdade, rapaz, ele compra livro, faz 1 milhão de anotação. Para se santificar, a pessoa não tem uma listinha de pecado? Não, isso aqui, ó, eu sou assim, eu sou assim há anos. Eu tenho que tomar vergonha na cara e parar com esse negócio aqui. Eu preciso me santificar nessa área.
Tem gente que pega pecado e começa a usar como personalidade. Não, eu sou assim, é o meu jeito. Meu irmão, não existe jeito de pecador, não. Eu prego para criança, jovem, adolescente até hoje. Eu gosto de pregar para as pessoas na primeira idade para que elas não caiam no pecado. Porque quando eu vou pregar para adulto, às vezes ele está no mesmo pecado há 40 anos. Ele tem 1000 desculpas para manter o pecado dele. Aí eu chego nas crianças, nos adolescentes, rapaz, é rapidinho, eles entendem, ó, cuida com as suas roupas aí. Não se veste igual as meninas do mundo, não. No domingo que vem, as menininhas já estão bem vestidas. Tem muita mulher casada que chega na igreja, a gente vai falar de roupa, rapaz, pronto. Ah, o pastor pega no meu pé, ele não devia estar falando disso. Ah, meu irmão é um terror, as mulheres reclamam o ano inteiro. Rapaz, se eu fosse pegar todos os versículos aqui que Deus fala de vestimenta, que a gente tem que ser exemplo, que a gente não pode expor o nosso corpo, isso é para homem também. Veio não sei que raio que veio uma moda que o homem começou a andar com as calças lá embaixo mostrando as cuecas. E dá-lhe pregação. A gente tem que pregar. Ah, mas só é o meu jeito, é meu estilo, meu irmão, não me interessa. O que eu estou preocupado é com a tua santidade. Se você não tá, eu tô, mas eu também não vou pregar a vida inteira, não. Eu vou te dar uma dica, eu vou te dar duas, eu vou te dar três, na terceira eu paro. Porque a palavra de Deus é para quem quer ouvir. Jesus chega e fala: você quer me seguir, me segue. Tem a pessoa que falava: não, Senhor, muito obrigado. O que ele fazia? Ele ficava insistindo? Ele ficava batendo na casa da pessoa? Não, vocês têm que me ouvir, vocês têm que. Meu irmão, Jesus continuava andando. Ele tinha seguidores porque ele estava andando. Ele não estava parado, não. Quem não quis segui-lo, continuou com a vida que estava, de mal a pior. O crente, o cristão, tem que entender isso de uma vez por todas. A gente está a serviço de Deus, não é a igreja que está a serviço dos irmãos, não. Deus passa a palavra para os líderes, a gente passa para as ovelhas, e o que Deus espera é obediência, não é discussão, não é opinião, não é estilo, meu irmão, é obediência. Aqueles que me ouvem, obedecem à minha voz, esses são os meus discípulos, ponto final. João 15, Jesus deixa muito claro isso. Em Marcos, Jesus faz uma associação ainda mais forte. Ele fala: minha família, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a minha voz, que fazem o que eu mando. Ele deixa muito claro que a família espiritual dele é algo mais forte, mais profundo, mais vinculado do que a família carnal da mãe, dos irmãos com os quais ele nasceu e conviveu na infância dele. Uma vez que ele entra no ministério, ele entra de uma vez só. Ele fala: minha família é quem anda comigo e obedece o que eu mando. Não estou aqui para dar opinião, eu estou aqui para liderar. Porque quando eu for para o meu pai, quem ficar vai ter que fazer o mesmo serviço que eu estou fazendo, na mesma qualidade. Não é brincadeira, não. Então, quando a gente fala de santificação, meu irmão, ele vai entrar em muitas áreas que você não gosta mesmo. Vai entrar lá no fio de cabelo. Podia dar vários exemplos aqui, mas eu vou economizar o tempo. Algumas coisas que Deus pediu para eu fazer, meu irmão, que eu não sabia nem que existia. Era tão profundo dentro de mim que eu nem fazia ideia que existia. E quando eu fiz ideia, eu nem sabia que era pecado. Eu falei: Senhor, mas isso aqui, eu nem sei de onde saiu. Aí ele fala: pois eu sei, eu vou te explicar e você tem que acabar com isso aí na sua vida. Vai desde. É por isso que o texto que eu li fala tanto da carne quanto do espírito. Ou seja, tem coisas que são visíveis, como roupa, gíria, jeito de falar, jeito de andar, amizades, coisas que a gente está vendo, coisas do corpo, da carne, costumes, né? Lugares para onde a gente gosta de ir, músicas que a gente gosta de ouvir, quanto coisas do espírito, que são invisíveis aos olhos, coisas que viraram trauma. Paulo fala que cauterizaram a mente em determinados sentidos, que você nem sabe, que é tão profundo, veio às vezes na sua educação, passou de pai para filho, você nem percebe. Se acostumou, você nem notou que você se tornou daquele jeito.
Santificação é busca, e busca profunda, ele vai mexendo em todas as suas entranhas. Você não buscar direto, você não percebe, não é coisa de oraçãozinha de 2, 3 minutos, é um negócio que se você não gastar dias e dias ali, Senhor, e aí, que mais? Que mais? Continua me revelando, porque eu quero santificar, vai mostrando, vai tirando o baú, pode ficar à vontade, Senhor, porque eu não me conformo em ser meia boca. É o momento de eu ser o melhor cristão da minha vida. Pode cafundar junto aí, profundo na minha vida. Pega uma pá maior, Senhor. É agora o momento, porque a gente não tem mais tempo. Se você não virar esse girar aí de realmente querer se santificar por inteiro, meu irmão, não vai ter mais muito tempo, não. É agora ou nunca, literalmente. Amém? Vou ler mais um versículo, Romanos 12. Romanos 12, a partir do 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória ao nome do Senhor. Ele começa falando que santidade, ele repete o que eu falei ali, santidade não vem fácil, não vem agradável, não vem com doce de coco, não. Vem com sacrifício. Vem com rasgar de joelho, rasgar da mente, eu aceitando Deus mudar aquilo que eu tenho como certo. E às vezes eu tenho isso como certo há anos, às vezes eu já acostumei. Às vezes faz parte do que eu tenho de principal. Faz parte já dos moldes da minha vida, tanto psicológicos como internos, como de sentimentos, até sentimentos são viciados, meu irmão. Em determinada situação, você acostumou a sentir determinada coisa, você condiciona o seu corpo. É por isso que ele fala renovação, transformai-vos pela renovação da mente. Culto racional. Ou seja, em algum momento, Deus precisa abrir uma brecha dentro de mim, eu permitir que Ele renove, para que eu faça e preste um culto a Ele racional, sabendo quem eu sou, sabendo o que eu estou oferecendo, sabendo que Ele está transformando em mim, sabendo que é maculado. Porque uma vez que eu sei, minha oração vai ser certeira. Senhor, isso aqui que o Senhor me revelou, eu estou entregando em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Isso aqui eu não quero mais na minha vida. Pode queimar. Pode queimar. Pode tacar na cruz de Jesus. Para mim era bom, eu nem sabia que era pecado, até aproveitava, mas agora que o Senhor me revelou, agora que eu abri minha mente, eu abro mão disso aqui. Não me interessa quanto eu vou sair perdendo. Quantos e quantos irmãos Deus chegou e revelou? Para dar um exemplo próximo, era uma irmã que ela queria fazer um curso e Deus mostrando e confirmando que não era para ela fazer esse curso porque ia estragar a mente dela, ia entrar coisa que não era de Deus ali, era um curso que para ela não era de Deus. E Deus orou e confirmou, e orou e confirmou, e ela queria achar uma brecha, que é o que muitos cristãos fazem. Ah, aqui Deus está confirmando que não é para eu fazer, então eu vou procurar um pastor, uma igreja que confirme que é para eu fazer. Não é assim que muitos fazem? Vai mudando, ainda mais hoje era de internet, você acha pastor, igreja em tudo quanto é canto. Você acha pregação em tudo quanto é lugar. Assim, em algum momento vai achar uma oração, uma confirmação que você consegue adaptar e dizer que aquilo está dizendo para fazer a sua vontade. Foi isso que esse irmão fez, esse irmão fez.
Não se contentou com a revelação, com a resposta de Deus, não. A vontade de Deus tem que bater com a minha. E foi e fez, mas não deu 6 meses de curso, a pessoa saiu da igreja. Mudou completamente a sua própria doutrina, mudou sua forma de pensar. Por que que insistiu tanto nesse curso? Porque ela tinha entendido que se ela fosse formada naquele curso, ela ia ter a vida que ela queria, o respeito que ela queria na profissão dela. Ela criou um sonho ali para ela. E ela construiu um caminho. Quando veio a palavra de Deus e falou, então, não é esse caminho que eu tenho para você, ela não conseguiu abrir mão. Porque ela já tinha construído aquela visão, ela já tinha sonhado, ela já tinha compartilhado com o marido já tinha aprovado. Então aquilo virou palpável na mão dela, na mente dela, ela só queria agora consumir. É por isso que eu estou frisando muito a santidade, porque a santidade dói, meu irmão. Estou falando aqui de abrir mão de coisa. A gente abrir mão de coisa é muito difícil. A gente quer ganhar as coisas, a gente não quer abrir mão de coisa. Deus, ele dá muita coisa, mas antes de dar, ele esvazia o odre. Antes de ele colocar o vinho novo, ele joga o odre velho fora, ele quebra o vaso. O vinho velho, Deus não trabalha. Ou você aceita abrir mão das coisas velhas que para trás ficam, ou a sua santidade vai sempre encontrar empecilho para ela ser aperfeiçoada. Deus não há Deus de meio termo. Ele está falando isso comigo para eu pregar para as pessoas há muito tempo. Para Deus não tem morno. Ou é quente ou é frio. Ou está comigo ou está contra mim. A maioria dos crentes está vivendo no morno, no meio termo. Quer Deus, mas só quer Deus se o Deus faz a vontade deles. E Deus não é Deus de fazer a vontade dos outros. É os outros que têm que fazer a vontade de Deus. Porque se é Deus que está fazendo a minha vontade, eu que sou Deus de Deus, ele se torna meu servo. Eu oro para Deus e fico, não, agora o Senhor tem que me dar isso, mas agora eu quero isso, e agora o Senhor tem que me dar. Poxa, Deus, quando que o Senhor vai me dar? Já fiz jejum, já fiz isso, já fiz aquilo, estou indo na igreja, Senhor, quando o Senhor vai me servir? Deus não tem que servir ninguém, meu irmão. Deus é Deus, eu que sirvo a Deus. Eu ponho meu joelho no chão e falo, Senhor, e agora? Qual que é a ordem de hoje? Qual que é a palavra de hoje? Tem um culto que o Senhor mandou abrir online. O que eu tenho que pregar lá? Prega a santidade. Sim, Senhor. Não tem opinião. Não tem, mas eu queria falar tanto desse outro tema que eu acho... Não me interessa a minha opinião diante de Deus. Ele passa o recado, meu irmão, eu tenho que falar, Senhor, eis-me aqui. Mas eu queria tanto, mas eu tinha um sonho. Mas, meu irmão, seu sonho tem que estar ligado ao céu, para onde você vai ser arrebatado. Sua vida, seu prazer, as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, não está ligado ao mundo tenebroso, cuidado e reinado pelo maligno, pelo príncipe desse mundo. Esse mundo jaz no maligno. Ou você põe isso na sua cabeça de uma vez por todas, ou você vai continuar um crente perdido tentando satisfazer as suas vontades nesse mundo que tem data para acabar. Céus e terras passarão, as palavras de Deus duram para sempre, porque fazem parte de um reino eterno, onde ele vai realizar todos os seus sonhos, e muito mais além do que você pediu, pensou ou imaginou, só que será no reino eterno, não será nesse reino aqui. Aqui, nesse processo de santificação, nesse mundo turbulento, onde todos teremos aflições e tribulações, o que ele espera é que você, apesar das dificuldades, você se mantenha santo e puro, por isso que Jesus veio dando exemplo. Veio em carne e osso, sofreu todas as tentações que nós, mas em nada pecou. Não ficou aqui tentando abrir empresa. Não ficou aqui tentando ganhar carro novo. Não ficou aqui procurando uma casa na praia, uma piscina no quintal.
Ele só manteve a santidade dele. Deus, parabéns. Missão cumprida, filhão. Era só isso mesmo. Passou aí santo, passei. Morreu por eles? Morri. Pois toma aí o prêmio. Glória eterna para você. É a mesma coisa que ele quer fazer para mim e para você, meu irmão. É só a gente passar em santidade esse processo. Você não precisa ser rico, você não precisa ser milionário, você não precisa casar com a melhor mulher do mundo. É só você manter sua santidade. O resto ele vai abençoando, te dando o que você precisa. Quando você precisar de uma mulher, ele te dá uma. Quando você precisar de um carro, ele dá. Quando você precisar de um emprego melhor, ele dá. Só mantenha a sua santidade que Deus vai cuidando do resto. Essa é a palavra de Deus. Você faça a minha vontade que eu cuido de você. Aí o nego não busca a santidade e fica correndo atrás dos bens. Daí não consegue, daí ele reclama com Deus. Mas você está invertendo a ordem das coisas, é claro que Deus não vai abençoar. Glória ao nome do Senhor. Vou dar a última dica prática para a gente gastar um tempo de oração, que tem a ver com oração. Deus me deu um segredo sobre oração que eu não tinha entendido em anos de evangelho. E ele começou a falar sobre isso comigo ali quando a gente virou 2020, ali na pandemia, que ele começou a falar sobre a era da tribulação, que o arrebatamento estava próximo, quando as revelações sobre o Apocalipse começaram a chegar de forma mais incisiva, ele me falou sobre esse segredo da oração. Primeira coisa que quase todo mundo já sabe, mas pouca gente pratica, é o Mateus 6,6, de orar no secreto. Essa é a oração principal. Você tem um tempo que eu sempre indico que você faça na parte da manhã, que é o seu tempo particular de devocional, que não é sua oração com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, é você com Deus no particular, no individual, na primeira hora do seu dia. Se você acorda às 6 da manhã, acorde 15 para 6 e faça uma oraçãozinha, nem que seja de 5 minutos, de 10 minutos, mas uma oração séria, você e Deus. Então, Senhor, eu acabei de acordar e estou entregando meu dia inteiro nas tuas mãos. Não me interessa o que eu vou fazer se o Senhor não estiver me guiando. Então me guia pelas veredas da justiça no meu dia que se chama hoje, que se chama agora. Eu vou tomar banho, vou fazer minhas coisas, mas eu não quero fazer nada fora da tua vontade. Eu preciso do Senhor. Uma oração prática, que vai te guiar na prática do seu dia, na rotina. Não é aquela oração aleatória. Ai, como o Senhor é bom, glória ao nome do Senhor, glória a Deus, que não diz nada com nada. Você só está engrandecendo a Deus. É você realmente colocar seu dia na mão dele. Ó, Senhor, eu tenho isso para fazer, eu tenho essa reunião aqui, eu não sei se vai dar certo. Fala comigo, coloca as palavras na minha boca para que eu diga a coisa certa. E se não for do Senhor, o Senhor que cancele a reunião, porque daí eu nem vou. Coloca Deus presente no seu dia nessa oração da manhã. Tá? Isso é Mateus 6,6. Você no secreto, você e Deus. Aí tem outra dica que dá em Efésios 6,18. Fala também em 1 Tessalonicenses 5, de 17 a 19, do orar sem cessar. O que é o orar sem cessar? É claro que você tem seus afazeres, você não vai poder ficar saindo toda hora para orar. O orar sem cessar é orar em espírito. Você estar 24 horas por dia com parte da sua mente conectada ao Espírito de Deus. Então você está lavando louça, está cuidando do filho e tal, mas você deixa um cantinho reservado na sua mente, que a gente consegue fazer isso, que você está, Senhor, é isso mesmo. Aí você lembra de uma canção, você fica cantando em pensamento, um louvor, aí você lembra de um versículo, você recita ele na sua mente, você se mantém em espírito de oração. Por que é importante isso? Porque durante o seu dia, Deus vai te guiando através desse pensamento espiritual. Se você não está conectado, você vai ser aquele crente que fala, ai, Deus não fala comigo. Ah, mas você orou hoje? Não, estava muito ocupado. Sim, mas e o espírito de oração? Ah, o que é isso? Às vezes a pessoa não sabe nem o que é. Espírito de oração é o canal por onde o Espírito de Deus fala com você 24 horas por dia.
Você não orou de manhã pedindo para ele resolver a questão da sua reunião? Aí você se mantém em espírito de oração para saber se ele vai cancelar, se ele vai ir, se vai rolar. E durante a reunião ele fala o que você tem que falar, você repete as palavras que ele te indicar, ele vai dar dica, você está indo para um lugar, ele fala um versículo que é para a pessoa que está sentada do seu lado no metrô, o cara do Uber. Quantos e quanto Uber do nada eu comecei a evangelizar, do nada. O que é esse do nada? Porque o Espírito mandou. Ô Rubem, esse cara tá assim, assim, assado, tá desviado. Fala do meu nome para ele. Faz ele se lembrar de mim, porque eu não me esqueço dele. Amém, Senhor. E bora falar com o cara do Uber. O cara tá na igreja, desviou, daí a mulher piorou, e o filho tal, não sei o quê. O cara abriu o coração, voltou para os caminhos do Senhor. Quantas e quantas vezes? Mas por que que eu sei? Porque o canal do Espírito está aberto. Não interessa se eu estou no Uber, se eu estou ocupado, se eu estou indo trabalhar. Esse canalzinho não pode desligar. Essa é a oração sem cessar, é manter o canal espiritual aberto, como se fosse um rádio sintonizado, meu irmão. Tem muita gente que vai trabalhar e está pensando no mercado, na compra, o banco que vai fechar. Você consegue estar fazendo uma coisa pensando em outras. É esse espaço que você tem que guardar ou não. Esse pensamento é o canal de Deus. Senhor, estou aqui, estou pensando, estou fazendo. O que o senhor acha? O que o senhor quer? O senhor não tem um versículo para me indicar? E isso aqui? O que é isso? E aquilo? Muitas vezes eu peço o sinal para Deus. Estou em dúvida? Senhor, estou indo, tal, mas não sei se é, não sei se não é. Se o senhor falou e eu não entendi, faz o seguinte. O Uber não está chegando. Eu vou tentar mais 3 vezes. Se em 3 tentativas o Uber não vier, é porque não é para eu ir. Não desliga o canal, meu irmão. Amém? Esse é o orar sem cessar. Então foi de orar no secreto, orar sem cessar. E a dica que o senhor me deu desde 2020 foi o relógio de oração, que essa eu não sabia. Tá? E é forte, viu? É forte essa dica. Muda completamente o seu dia. Algo simples, mas muda completamente. Te ajuda demais na sua santificação. Tá? Que é o relógio de oração. O que é o relógio de oração? Se você pegar no Velho Testamento, quando Deus ele mandou o pessoal preparar o tabernáculo e tal, aquela história toda, todo mundo conhece a história do tabernáculo, a construção. Ele deu horários para os irmãos, os sacerdotes, fazerem os sacrifícios pelo povo. Era uma média de 3 sacrifícios por dia. Um de manhã, um à tarde, um outro, acho que o último era 3 da tarde. Tá? E a gente, hoje em dia, na igreja atual, a gente perdeu esses costumes, né? A gente acaba não fazendo. Mas Deus não perde os seus costumes. Ele também solicita sacrifícios diários. E lembra que aqui na explicação a gente leu o versículo que associa o sacrifício à santificação. Então eu não posso deixar de sacrificar. Ué, mas como que eu sacrifico nos dias de hoje? O que isso tem a ver com os horários? É isso que Deus começou a me ensinar a partir de 2020. Ele chegou para mim e falou: Rubens, você tem que orar mais. Eu falei: mas senhor, mas eu já faço minha devocional de manhã e passo o dia inteiro em espírito de oração. O senhor fala comigo diariamente. Ele fala: pois é, mas você tem que orar mais. E eu tentando entender, daí ele falou: você ora de manhã, ore todos os períodos do dia, porque cada período do dia para mim é um bloco diferente. Deus é muito organizado, meu irmão. Então, o dia total, o 24 horas, é dividido em 4 períodos: manhã, tarde, noite e madrugada. Na madrugada você está dormindo, Rubens. Você só ora de manhã. Acrescente um horário à tarde e acrescente um horário à noite. Eu falei: amém, senhora, agora eu entendi. Aí, na época, aí acrescentei meio-dia, né? O meu primeiro horário era 6 da manhã, que eu fazia meu devocional, acrescentei meio-dia e acrescentei 18 horas, que era o horário da minha oração familiar. Aí eu orava em grupo, com todo mundo, igual ele fazia com Adão e Eva no jardim. Na viração do dia, às 18 horas, ele se encontrava com Adão e Eva. É o horário que eu faço meu culto familiar. Tá? Falei: beleza. É 6 da manhã, meio-dia e 18 horas. Mas nas pesquisas eu vi que tinha um sacrifício, tanto lá dos sacerdotes quanto no Novo Testamento, que eles oravam no templo às 3 da tarde, que é o horário do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então eu também orava às 3 da tarde ali.
Passou um tempo, aí eu comecei a perceber que não era só uma dica religiosa, porque durante meu dia eu colocava no despertador, né? Porque no meu dia está fazendo as coisas, está correndo aqui, fazendo ali, eu coloquei para despertar esses horários. Então, às vezes eu estava pensando, já estava começando a ficar chateado com uma coisa, eu tocava o despertador, eu já começava a orar, Senhor, abençoe esse negócio aqui, não sei o quê, isso aqui que está me chateando, resolve aqui, não sei o quê, pá, 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 pá. Aquilo já me aliviava, já me purificava por dentro, já me santificava, já engrandecia a Deus, já agradecia. Às vezes era oração, meu irmão, que às vezes está ocupado, oração de 2 minutos, 3 minutos, você se tranca no banheiro, faz uma oração sincera, período só você e Deus, e sai renovado. Começou a dar tanto certo que eu comecei a sentir falta, eu comecei a sentir que eu estava orando pouco. Senhora, chegou o ponto que eu estava ansioso para chegar meio-dia, ansioso para chegar 3 da tarde, ansioso para chegar 6. Às vezes dava noite, eu pensava 10 da noite, né? Eu só vou orar agora 6 da manhã, ou esperar bater o sono. O que que eu fiz? Eu acrescentei mais 3 horários. Aí eu fechei meu relógio de oração. A cada 3 horas eu oro. Aí você imagina a sua vida, se a cada 3 horas você orar pelo menos 3 minutos. Que hora você vai pecar? Me diz. Você está pensando em pecar, bater o seu horário de oração. Você está pensando em ficar chateado com alguém, seu relógio apita. Você está pensando em estressar com o vendedor, com o cliente, com o pai, com a mãe, com o fulano, com o ciclano, toca o sinal no seu celular. Hora de orar. Hora do seu tempo com Deus. Hora de se santificar. Meu irmão, você nem peca mais pelo temor, porque você sabe que daqui a 1 hora, meia hora, você já vai estar tendo um encontro com Deus. Você fala, quer saber? Eu não vou pecar, porque daqui a pouco eu vou estar tendo que pedir desculpa. O temor do Senhor vai começar a ser uma prática na sua vida. Porque o cara que vai na igreja só de domingo, rapaz, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ele está pecando. Aí no sábado ele tenta segurar um pouquinho mais. Chega no domingo, ele tenta descarregar tudo. Pastor, tô horrível, minha vida, minha semana, lógico. Você só reserva um tempo de domingo, reserva um a cada 3 horas para você ver. Pelo menos 3 minutos cada oração. 3 minutos, meu irmão? Você se tranca no banheiro 3 minutos. Ora, ninguém nem percebe, ninguém nem sente falta de você. É completamente possível fazer isso. Claro que você não precisa começar assim. Você pode começar aos poucos, só 3. Depois que eu fizer 3, uma manhã, tarde e noite, eu acrescento mais 2, depois mais uma, tal. Vai começando aos poucos, mas começa, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Santificação. Essa é a dica que mais me ajudou. O próprio Deus me ensinou. Eu não aprendi isso lendo a Bíblia, decorando versículo. Ele parou e me falou, Rubens, é assim, 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 assado, é assim que os antigos faziam e funciona até hoje. Aí nesses horários você se sacrifica. O que é sacrificar? Você joga teus pecados aos pés da cruz. Senhor, nessas 3 horas que passou, eu estava bem, só esse pensamento mal que me incomodou, mas de resto, eu estou me sentindo bem, mas se há algum caminho mal ainda dentro de mim, pois revela agora que eu já entrego de novo e me lava com as águas do teu espírito, me lava completamente, eu quero me manter puro e renovado o dia inteiro. Eu creio na sua perfeição. O Senhor diz em Efésios 4 que nós temos que ser santos, puros e perfeitos, à estatura completa de Cristo, pois eu creio que eu posso ser. E a forma de ser é Ele mesmo que dá. Não é porque você é bom, porque você é o cara, é porque você se santifica de tempos em tempos. Qualquer pensamento mal, ele não passa despercebido. O seu pecado não vai se acumulando, ele não vira um trauma. Porque a cada 3, 4 horas você está se santificando. Entende como é mais prático do que parece, meu irmão? Amém? Essas são as dicas que queria compartilhar. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, Pai. Obrigado porque temos essa possibilidade, Pai, que parece tão surreal, mas
é completamente verdadeira, de poder sermos santos, podermos voltar a sermos de acordo com a tua imagem e semelhança, podemos nos livrar das nossas vestes de pecados e realmente voltarmos a sermos santos e perfeitos, assim como o Senhor nos criou. Obrigado porque o Senhor nos dá essa possibilidade. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, nos encoraja, nos motiva a buscarmos essa santidade, a crermos que é possível, porque muitos irmãos nem creem e por isso se acomodam em suas falhas, em suas dores e aceitam que façam parte da sua vida. Nos dá essa fé, nos dá essa força, nos dá esse vigor, nos dá essa motivação de termos paixão em buscarmos a santidade, em sermos parecidos com o Senhor. Sermos santos como o Senhor é santo. Porque é isso que tua palavra nos indica. Não uma santidade que só é alcançada no céu, mas não uma santidade que podemos realizar aqui e agora. Dia a dia, momento a momento, pensamento a pensamento. Seja conosco em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados da sua igreja, que está espalhada por todo o mundo. Purifica os pensamentos, purifica a mente, como Paulo diz, ilumina o entendimento, Senhor, para que te enxerguem como o Senhor é, não com as lentes de doutrinas humanas que enganam, que desviam, mas que enxerguem a revelação de quem o Senhor é, santo, puro e perfeito, e do que o Senhor espera de nós, que é santidade, pureza e perfeição. Dá-nos um coração puro, assim como o de Davi, que mesmo quando pecava, buscava de todo o coração o arrependimento e o perdão em nome de Jesus. Um coração segundo a tua vontade, que faz tudo o que o Senhor manda e não fica discutindo, não fica se rebelando, não fica se opinando. Em nome de Jesus, Senhor. Nos dá porque merecer não merecemos. Que nos seja entregue pela sua santa misericórdia, tua santa graça, pelo teu santo amor, em nome de Jesus. Nos ensina a te buscar verdadeiramente, de espírito, não apenas de corpo, não apenas de palavras, mas com o espírito adorador que ama te servir, que tem a ti como prioridade, em nome de Jesus. Que nossas palavras subam ao teu céu, Senhor, como incenso suave, que o Senhor ache sinceridade no nosso coração. Eu creio, meu Pai, que os irmãos desse grupo realmente estão te buscando porque não são obrigados a estarem aqui. Não ganham nada físico estando aqui, Senhor. Eu creio que buscam o teu conhecimento e o teu Espírito Santo. Então, acrescenta em santidade em nome de Jesus, acrescenta em sabedoria, acrescenta em talentos, acrescenta em dons, acrescenta em revelação, em sonhos, em visões, em línguas, em interpretações, acrescenta aos meus irmãos agora em nome de Jesus. Se algum pecado, se alguma trava que esteja impedindo o Senhor de enchê-los, que o Senhor lave em nome de Jesus, que o Senhor quebre o vaso de barro e faça um vaso novo em nome de Jesus na vida de cada irmão aqui reunido. Que esse culto seja agradável ao Senhor, porque as palavras que estão sendo proferidas são palavras tuas, Senhor, e o Senhor é fiel à sua própria palavra. Então, cumpra em nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, as tuas promessas, as tuas bênçãos, porque dependemos de ti, Senhor. Dependemos do Senhor. Não sobrevivemos sem o teu amor, sem a tua mão, sem a tua provisão, sem a tua misericórdia. Não existimos sem o Senhor.
Torna essa dependência em multiplicação da sua vida em nós, Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez na parábola dos talentos. Encontra esses meus irmãos e multiplica os talentos, Pai. Usaste usando os teus talentos da melhor forma possível para que o Senhor possa multiplicar em nome de Jesus. Guia-os pelas veredas da tua justiça, abençoa as famílias deles, meu Deus. Abençoa as famílias, abençoa os filhos, os pais, os parentes que moram com eles, para enxerguem a tua palavra através da vida desses meus irmãos, que eles possam compartilhar as palavras e as bênçãos que eles têm recebido. Que eles se tornem um canal de bênção das palavras dos últimos dias, Senhor, porque é isso que estamos pregando, os tempos dos últimos dias. Somos a última geração, os últimos pregadores. Que nós tenhamos frutos e muitos frutos, porque estamos ligados na videira do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, faça desse culto algo frutífero em nome de Jesus. Que muitos subam aos céus no primeiro arrebatamento pelos frutos dos nossos irmãos aqui reunidos. Que possamos subir, mas levar a muitos conosco em nome de Jesus. É o que te pedimos, já te agradecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.